Olá pessoal, me chamo Gabriel Henrique de Souza e hoje iremos falar sobre os cuidados usando a água na prevenção da Covid-19. Mas antes disso, irei falar um pouco sobre o tratamento da água. A água potável que nós usamos vem de estações de tratamento. Lá ocorre um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para que esta fique em condições adequadas para o nosso consumo. Durante esse processo de tratamento, a água fica livre de qualquer tipo de contaminação e sujeira, evitando assim a transmissão de doenças. Durante o processo de tratamento, a água passa pelas seguintes etapas. Primeiramente, ela passa pela pré-cloração, onde o cloro é adicionado assim que a água chega à estação. Após isso, ocorre a pré-alcalinização, onde a água recebe cal ou soda que vai servir para ajustar o pH aos valores exigidos nas fases seguintes do tratamento. Depois disso, ocorre a coagulação. Nesta fase é adicionado sulfato de alumínio, cloreto ferrífico ou outro coagulante que vai ajudar na retirada de partículas da água. Em seguida, acontece a floculação. Irá acontecer uma mistura lenta da água que serve para provocar a formação de flocos com as partículas. Logo depois disso, a água passa pela decantação. Neste processo, a água passa por grandes tanques para separar os flocos de sujeira formados na etapa anterior. Após a decantação, ocorre a filtração, onde a água atravessa os tanques formados por pedras, areias e carvão antrácido. Eles são responsáveis por retirar a sujeira que restou da fase de decantação. Posteriormente, a água passa pela pós-alcalinização, onde será feita a correção do pH da água para evitar corrosão ou incrustação das tubulações. No próximo processo ocorre a desinfecção. É feita uma última adição de cloro no líquido antes de sua saída da estação de tratamento. Ela garante que a água fornecida chegue isenta de bactérias e vírus até a casa do consumidor. E finalmente ocorre a fluoretação, que o flúor é adicionado na água para auxiliar na prevenção de cáries. Espero que tenham entendido e agora o nosso próximo integrante irá falar um pouco sobre a importância do saneamento básico. Bom pessoal, me chamo Anderson de Souza. Como foi apresentado anteriormente, o tratamento da água pode eliminar impurezas, bem como o vírus do corona. Dito isso, o saneamento básico é essencial, tanto para o tratamento das águas, como para a distribuição adequada da mesma. Além disso, o saneamento básico é uma das condições mínimas para se proporcionar um mínimo de higiene para as pessoas de uma população. Bem como as condutas políticas tendem a prometer a extensão de saneamento básico a localidades nas quais não tem. Seguimos numa luta constante pela aquisição de saneamento básico em todas as comunidades. E aí pessoal, meu nome é José Eduardo e vou falar mais sobre agora a nossa nova realidade que estamos vivendo na pandemia do novo coronavírus. Vou falar mais sobre esse vírus. Você sabia que existem diferentes tipos de coronavírus? E que eles são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos? Raramente esses vírus que infectam animais podem infectar pessoas. Como exemplo, temos o MERS-CoV e o SARS-CoV. O que causou a pandemia foi o SARS-CoV-2, uma variação do SARS-CoV original. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a um quadro mais severo. Entre os principais sintomas estão tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, além de outros sintomas que variam de pessoa para pessoa. Mas qual é a relação entre a Covid-19 e a água? É o que veremos adiante. Olá pessoal, me chamo Everton, sou da turma de Mecatrônica 4 do Instituto Federal Campus Caruaru e eu vou falar um pouco sobre a relação entre a água e o coronavírus. Antes de sabermos essa relação entre a água e o vírus, é importante sabermos como ele é transmitido. Apesar das formas de transmissão ainda estarem sendo estudadas pela comunidade científica, já sabe-se que a disseminação da doença ocorre de pessoa para pessoa, seja por meio de contato físico ou por troca de secreções, sendo elas tosse, espirro, saliva, aperto de mão ou toque,
contato com objetos já contaminados, quando posteriormente a pessoa leva as mãos ao rosto, boca, nariz ou aos olhos. Além disso, o vírus pode sobreviver no ar por até 3 horas, fazendo com que um espirro ou tosse que desfira o vírus naquele ambiente possa contaminar qualquer pessoa que acesse aquele local, e até na superfície como plástico e aço inoxidável. É possível contrair o vírus através da água potável? Não pessoal, não há nenhuma forma de transmissão do coronavírus pela água potável. Isso porque os métodos tradicionais de tratamento, que incluem filtragem e desinfecção, utilizados pelas empresas responsáveis pelo sistema de abastecimento de água, removem ou inativam o vírus causador. Sendo assim, os serviços públicos desse setor mantiveram suas operações, ainda que com equipes reduzidas nas ruas, garantindo o abastecimento da população e adotando todas as medidas cabíveis para evitar a transmissão da doença entre os funcionários e clientes. Dentro de casa, a água é a grande responsável por garantir a higienização adequada das pessoas, dos objetos e desse ambiente. No entanto, é fundamental promover a economia de água por meio do consumo consciente, usando somente o necessário, sem desperdiçar. Agora o nosso colega Abner vai falar um pouco sobre a conscientização. Bem pessoal, me chamo Gabriel Abner e vou falar um pouco sobre o uso consciente da água. Como já foi dito anteriormente, a água é um recurso de muita importância para o combate à Covid-19. Segundo as recomendações que vimos nos noticiários, é preciso lavar as mãos constantemente. Infelizmente, não faz sentido para muitas pessoas, simplesmente porque onde elas moram não há água. Em bairros onde este recurso existe em abundância, lamentavelmente, o desperdício é cada vez maior. Dessa forma, os bairros mais prejudicados pela sua infraestrutura acabam sofrendo ainda mais. Dados sobre desperdício de água potável no Brasil indicam que uma quantidade equivalente a 7.000 piscinas olímpicas é perdida a cada dia no país. São 3,5 bilhões de metros quadrados de água desperdiçada, somente em vazamentos e processo de limpeza. Este alto índice, inclusive, é maior do que em países menos desenvolvidos que o Brasil, o que nos leva a perceber que a conscientização no país é algo de bastante necessidade. Com isso em mente, eu vou passar algumas dicas de como evitar o desperdício da água. Primeiro, tenha cuidado com a torneira aberta. Muitas vezes se tem o costume de lavar a louça suja com a torneira aberta o tempo todo, mesmo enquanto a ensaboa. A dica é tomar o cuidado de abri-la somente no momento do enxágue, ou fazê-lo com auxílio de uma vasilha para evitar a água corrente. Segunda dica, lavagem de roupas. A máquina de lavar roupas, infelizmente, gasta uma grande quantidade considerável de água. A recomendação é sempre juntar um número grande de roupas sujas para aproveitar assim o volume de água gasto pela máquina. Terceira dica, evite escovar os dentes e deixar a torneira aberta, e evite também banhos extensos demais. A quarta dica é reutilize a água da chuva. Isso pode ser feito através de cisternas, baldes, etc. Então é isso. Espero que tenham gostado e entendido o vídeo. Se gostou, curte o vídeo, compartilha para mais pessoas e obrigado pela atenção.